Muito boa noite, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez aqui no canal Paz e Bem, falando de temas importantes, temas que consideramos necessários, especialmente neste momento em que parece estarmos tendo uma virada de chave no planeta, um período muito preocupante e que não atinge somente o Brasil. A gente vê o mundo muito mobilizado, especialmente ao que se percebe. Eu, como não acompanho muito a mídia tradicional, não sei como isso tem aparecido, mas a causa palestina tem ganhado mais espaço. Ou pelo menos temos visto movimentações no mundo inteiro em prol da causa palestina. Não sabemos se atinge a maior parte da sociedade, mas esse bloqueio que a mídia tradicional corporativa tem feito contra a Palestina, que atualmente ainda se encontra isolada, com notícias cada vez mais alarmantes, demonstrando uma falta de todos os sensos, todas as humanidades, toda a desumanidade tem sido colocada ali de uma maneira, está sendo escondido, né? Que afinal Gaza está completamente isolada, mas de qualquer forma a gente infelizmente tem noção de que a tragédia será muito maior do que pensávamos. A questão é se ela vai ser apresentada ao grande público ou não, porque não, e a histeria com que autoridades ligadas ao governo de Israel têm se comportado é muito preocupante para aquilo que vem a rigor. Então, é o nosso momento solidário com todas as famílias e com todas as pessoas que estão sofrendo alguma forma de violência, seja ela estatal ou seja ela de grupos. E, basicamente, é também pensando nisso que vamos falar hoje sobre esse tema. E, antes de mais nada, além dessas notícias que vêm do Oriente Médio, e isso também tem atrapalhado outras coberturas, como estava acontecendo na questão ucraniana, outros países, como a Somália, que também foi bombardeado, sofreu um atentado outro dia, enfim. A gente vê que essas notícias acabam não ocupando tanto espaço, pois afinal ali envolve petróleo, ali envolve possibilidade de uma guerra nuclear. A gente vê Israel partindo para outras frentes, numa espécie de expansionismo, uma forma de tentar engajar a população israelense, muito provavelmente, e que isso pode realmente causar uma outra coisa, que não aquilo que possa ser planejado. Como as notícias sempre são muito enviesadas, é difícil saber exatamente o que está acontecendo, tanto de um lado quanto de outro, especialmente porque um lado está completamente isolado, sem luz, sem água, sem internet, sem nenhuma forma de comunicação. É absolutamente desolador. E, além disso, nós tivemos, na semana passada, eu gravo neste momento no domingo para conversar com vocês, dois períodos assim bastante preocupantes, especialmente em se tratando de Brasil. E aí, novamente, eu fiz um roteirinho para conversar com vocês, é provável que o programa hoje fique um pouco mais longo do que os últimos, por conta do tema que eu acho que vai precisar de um pouco mais de aprofundamento. Mas é mais uma das coisas que nós precisamos observar bem, e que faz parte, de certa forma, da conjuntura dos dois últimos programas da espiritualidade frágil, em que primeiro falamos do enfrentamento sem pé nem cabeça, ideologicamente falando, e doutrinariamente falando, que é o enfrentamento à população LGBTQIAPN+, mas essa aliança hoje com relação a criminalidade também é algo bastante preocupante, e quem faz parte do meio, especialmente o meio evangélico, precisa realmente saber se posicionar e lutar contra esses absurdos. Bom, primeiro foi a tentativa de assassinato em massa em São Paulo, acabou acontecendo um outro na festa de Halloween, neste domingo, se não me engano, teve um outro também, que a pessoa matou, acho que 22 pessoas, depois se matou, parece que essa pessoa já tinha um histórico de problemas mentais, mas acaba que tudo acaba voltando para o mesmo lugar. Mas no caso de São Paulo, eu pelo menos não sei por que o assassinato não chegou assim em massa, mas de qualquer forma, graças a Deus, só morreu uma pessoa, podia não ter morrido ninguém, mas poderia ter morrido mais pessoas, outras ficaram apenas feridas. Mas a causa aparente desse caso, que me chamou a atenção,
é que parece ter sido a homofobia. E até vi a palavra de um advogado do menino, que saiu atirando em todo mundo, dizendo que a escola não tomou providências no momento exato. Então, de certa forma, temos ali um histórico bastante diferente dos outros, que simplesmente a pessoa sai entrando e atirando em todo mundo. E depois esse menino apareceu tendo frequentado uma sala no Discord, que é uma outra plataforma muito usada por gamers, as pessoas que ficam dedicadas a jogos eletrônicos, e que ali trocou informações de como poderia agir. E a gente sabe, ou pelo menos as pessoas deveriam ter essa noção, pessoas especialmente que estão no lado policial, no lado das investigações, que é um dos locais em que a supremacia branca se apresenta de maneira mais clara, além da Deep Web. E a Dark Web também, que ainda é mais difícil de a gente ingressar e tentar entender como acontece. Mas, de qualquer forma, essa ideia do justiciamento e da vingança começam a ir além da supremacia branca. Se pensarmos que esse menino se assumiu como homossexual e, apesar de frequentar sites racistas, ou pelo menos chats racistas, conforme e nazistas, conforme nós observamos, a estratégia de tentar seduzir essas pessoas pode estar armando um outro lado. Então, podemos estar por um caminho em que essas que chamam de homens-bomba, isso numa filosofia, um estudo que eu peguei uma vez, podemos estar conquistando outras pessoas com outras intenções. Só que, infelizmente, as vítimas costumam ser as mesmas, mulheres, pessoas que não são brancas, enfim, numa vida um pouco mais distorcida ainda daquilo que nós poderíamos imaginar. Como diz a Carla Pavão, que amanhã vai estar aqui no Paz e Bem, posso estar errado. Mas, de qualquer forma, me parece ter essa versão aí um pouco diferente daquilo que a gente poderia imaginar. Continuando. A gente também teve um caso, há um tempo atrás, do homem trans, que fez todo um trabalho aí de enfim, seguiu todos esses trâmites parecidos. Também, se não me engano, se matou. Esse daí não, esse adolescente está preso, o pai está assim, chocado, porque afinal agora ele é pai de um assassino. Então é uma das coisas que realmente deve mexer muito e que deveria ter mais atenção das famílias. Não somente só por onde... Não é questão de simplesmente preservar a intimidade dos filhos, mas nós estamos lidando com vidas. Nós estamos lidando com pessoas que podem estragar as próprias e também outras vidas. Isso pode ter outros caminhos, não precisa ser dessa maneira. E outra coisa é que, infelizmente, isso vai continuar acontecendo enquanto não tiver intervenção da polícia. Eu sempre falo com vocês, procurem sempre acompanhar a Lula Aronovich, que pode trazer melhores informações, pois ela pesquisa há anos esse tema, e durante muito tempo ela foi, inclusive, ameaçada por conta disso. Passando agora para o segundo ponto, que é o ponto desse nosso programa, eu gostaria de falar sobre esse tema. Esse título pode ser um pouco sensacionalista, mas é algo que eu deveria preocupar, especialmente aquelas pessoas que estão ligadas à questão espiritual, especialmente pessoas de matriz protestante. E eu chamei de narcoterrorismo miliciano neopentecostal, porque essa ideia está envolvendo igrejas evangélicas, narcotráfico e as organizações milicianas. São, de certa forma, se fosse em outra linguagem, seriam organizações paramilitares. E tudo isso acaba gerando um terrorismo. E justamente no mesmo dia que aconteceu esse ataque em massa em São Paulo, a gente teve no Rio de Janeiro um caso que, para mim, foi impressionante. No Rio de Janeiro, 35 ônibus foram incendiados, aparentemente pela morte de um parente de miliciano. Nem os traficantes, quando promoviam esse tipo de ato, conseguiram um número tão grande de queima de ônibus. E acontece que esse tipo de organização já domina comunidades e outras localidades do Rio de Janeiro.
foi colocado por um dos jornalísticos que assisto, aos quais assisto, ganhou maiores condições de atuação a partir da intervenção militar ocorrida no Rio de Janeiro, mais ou menos no final do governo Pezão. Não preciso dizer quem foi o interventor, todo mundo sabe que depois ele foi candidato a vice-presidente da República do Inominável, e, de certa forma, a gente tem coisas que precisa investigar, e, de certa forma, há indícios de que isso esteja relacionado também com o caso de assassinato da Marielle Franco. Então, a gente vê que é um negócio muito mais profundo do que a gente está vendo acontecer na República Miliciana do Rio de Janeiro. De lá para cá, muitos fluminenses têm tido de optar entre milícia, Comando Vermelho e Terceiro Comando, além de subdenominações delas, para saber onde vai morar, onde vai realizar suas atividades, que muitas vezes as pessoas vivem, atuam, recebem na própria comunidade, não necessariamente com o tráfico de drogas. Temos diversos outros comércios acontecendo, por exemplo, o fornecimento de gás, bares, botequins, mercados. Gente, a vida dentro de uma favela não é muito diferente da vida fora de lá, pensando em pequenos bairros. Pode não ter um banco, pode não ter um serviço público muito bem organizado, como por exemplo, mas no geral você tem escolas ali também, você tem unidades de saúde, tudo isso acontece também lá. E isso é claro que também acaba sendo afetado, pois afinal você tem muita coisa que acaba sendo esquecida. E isso dói, especialmente na questão quando se trata de pessoas periféricas. Continuando. Em boa parte dessas comunidades, especialmente dessas organizações, especialmente milícia e terceiro comando, há muito apoio de igrejas evangélicas. Nesse ponto, as comunidades em que essas organizações criminosas atuam têm se tornado o paraíso dessas igrejas, já que essas organizações expulsam templos e até mesmo não só frequentadores, mas sacerdotes, sacerdotisas de matriz africana, com base no racismo religioso. E aí eu selecionei 4 artigos para a gente explorar um pouco essas questões. Os artigos estão aí na descrição, se você quiser ler e aprofundar. A primeira é uma entrevista com a Cristina Vital da Cunha, professora do programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal Fluminense, coordenadora do Laboratório de Estudos de Política, Arte e Religião, LEPAR, e colaboradora do Institutos da Religião, ICER. É também autora do livro Oração de Traficante, uma etnografia, de 2015, e Religião e Política, uma análise da participação dos parlamentares evangélicos sobre o direito das mulheres e LGBTS no Brasil. Não sei se é LGBTs ou LGBTS, porque, afinal, na época, 2012, quando esse livro foi lançado, teve a questão, havia também a questão dos simpatizantes, coisa que hoje é um pouco mais abrangente com essas novas siglas que vêm surgindo. E o título é A Religião como Símbolo de Dominação das Milícias nas Periferias, publicada no site da Unicinos. E ela observa que o crescimento das igrejas evangélicas e dos dirigentes do tráfico é mais sintoma do crescimento que vem ocorrendo em todo o Brasil, especialmente nas periferias, que nestas áreas havia muito filantropia católica, feita por freiras residentes nesses locais. E o apoio social também era exercido, embora de um modo menos estruturado, por terreiros de candomblé e casas de umbanda que exerciam suas atividades religiosas nessas localidades. E isso, pensando, né, essas ações vão diminuindo, ou seja, vai diminuindo o alcance da Igreja Católica, vai diminuindo o alcance da matriz africana, à medida que as igrejas evangélicas vão se inserindo e se colocando. Lembrando que é muito fácil você abrir uma igreja evangélica. Eu vi vários bares, às vezes, fechando e se tornando igrejas evangélicas. Ou lojas que não eram muito grandes, mas se tornavam igrejas evangélicas, que depois vão ocupar espaços maiores. Outras, como eu já vi também, numa entrevista com um pastor de uma Assembleia de Deus, isso há muito tempo, que as igrejas menores conseguem até mais
engajamento da população por elas serem menores. Então, você tem um espaço menor, cada um conhece outra pessoa, e não aquelas igrejas grandes, como, por exemplo, eu acho que isso eu posso falar, é a prática da Igreja Universal, da Igreja Nova Vida, de você ter lugares enormes. Eu acho que a Vitória em Cristo também, de você ter igrejas Internacional da Graça, que são essas igrejas que têm esse aspecto também da televisão, do rádio, da internet, em que você ali tem uma massa grande de pessoas. E no de você ter uma massa grande de pessoas, essa questão menor, essa do dia a dia, de você conhecer uma ou outra pessoa ali pessoalmente, acaba ficando menor. Não tem esse contato pessoal mais personalizado. E aí, continuando. Essa inserção se dá pela escuta, aproximação e relações de confiança que se estabelece numa espécie de vazio nas relações com outras instituições e entidades, como o próprio Estado, cujo ela até coloca que não acha correto dizer que a igreja cresce onde o Estado não está presente, pois o Estado está presente, mas de modo precário, reforçando o sentimento de desconfiança, e isso acaba corroendo a vida social. Ela também coloca que o Estado, que também está à frente da gestão do sistema carcerário, deixa lacunas, que na prática são preenchidas por ações como as das igrejas evangélicas. Bom exemplo, e a gente pode pegar no filme Carandiru, da questão da conversão por pastores, se converter bandidos em pastores e tudo mais, isso acaba sendo também um chamariz para dizer que um milagre foi feito na vida dessa pessoa. E a Cristina revela que os evangélicos estão nas direções dos presídios, estão como funcionários, o que indica um sintoma do crescimento dessa prática religiosa, tomando um papel que o Estado está ausente, que é na ressocialização. E ela coloca que para reverter o quadro de ascendência de algumas religiões no sistema penitenciário, seria necessário uma profunda reforma, pois diante da precariedade estrutural e da desumanização às quais os encarcerados estão submetidos, as instituições religiosas, com destaque para as evangélicas, pelo volume da sua presença, têm sido fundamentais para a sobrevivência de inúmeros internos, para a organização cotidiana dos próprios gestores desse espaço. Com tudo isso, não é difícil imaginar por que tráfico, milícia e práticas evangélicas ficam totalmente entrelaçados nas periferias. Ela coloca que a subjugação de moradores é uma demonstração de força, de domínio, uma atitude que combina a crença religiosa com o modo de operação corriqueira do crime. E chama a atenção a narrativa moralizadora. Isso aqui é interessante. Você defende estar fora da lei, utilizando-se de uma lei. Talvez por aí a gente tenha aí essas manifestações absolutamente inaceitáveis de dizer que é para retirar a Constituição e colocar a Bíblia no lugar. Isso é muito preocupante, pois é um pensamento que, infelizmente, está nas mãos de algumas pessoas e isso também acaba vindo para as salas de aula. Ela também coloca que quem mora em favelas e periferias do Rio faz pesquisa nelas, sabe que desde a origem o Terceiro Comando é uma facção conhecida por tratar melhor os policiais ela chama de arregos, e com uma política de redução de danos, ou seja, na contenção de mortes de policiais em suas áreas de atuação. Daí havia um enfrentamento maior, na visão que ela coloca, do Comando Vermelho. E também ela coloca que era corrente, ou era como uma brincadeira entre moradores de que várias ações governamentais de ocupação das favelas, com consequente baixa nos ganhos dos traficantes, ainda que temporária, ocorriam de modo mais incidente, quando não exclusivamente nesses lugares, nas áreas do Comando Vermelho. Observavam também que parecia haver uma coincidente proteção das áreas do terceiro comando e depois do terceiro comando puro, TCP, em relação a outras de comando distinto. No caso, o comando vermelho ou outras relacionadas, que acho que é comando vermelho Rogério Negruber, CVRL, que também é uma sigla que eu já vi por aí. Tinha também a ADA, Amigos dos Amigos, mas, no geral, não sei quantas anos, porque, afinal, não estou muito por dentro de quantas andam essas organizações.
Continua a Cristina. Se é verdade ou não, os chefes de executivo, desde a época, em cada época, desde 1990, no Rio de Janeiro, atuavam intencionalmente deste modo, não há como comprovar. Mas a sensibilidade popular indicava que agora vem a mídia. Evidentemente que a milícia não é igual ao Estado, mas há pontos de contato e inúmeras pesquisas que sinalizam essa correlação. E o terceiro comando puro é uma facção que tenta se estruturar a partir de justificações administrativas econômicas e também morais, conforme ela revelou no livro Oração de Traficante, uma etnografia, em que ela apresenta inúmeros casos que contribuem para compreender essa questão. Ela também coloca que a dimensão da honra tem ainda um peso que foi reforçado com a conversão de diversas lideranças a partir das igrejas evangélicas. E há uma narrativa moralizadora também muito presente na mística em torno da milícia. Também é bastante preocupante. E não sei se esses 35 anos dos queimados pode ter despertado alguma ideia com relação a isso. Não sei, e também não sei qual vai ser a ação, porque, afinal, o problema está muito mais profundo do que existiu há 20 anos atrás, ou até mesmo 30, 40 anos. No terceiro comando puro, segundo ela, existem chefes e gerentes ligados ao candomblé e à umbanda, mas são residuais em relação ao grande número de traficantes que se identificam como evangélicas ou como simpatizantes, pessoas em processo de libertação, como se sua participação no crime fosse uma passagem rumo à vida na graça. Meio que eu me faço aqui na terra e depois vou me virar para chegar ao reino dos céus. Até porque, na prática, isso aí é uma narrativa de um professor que uma vez falou, basta você se converter que está salvo. No caso do catolicismo, a prática é você tem que estar à igreja, você tem que comungar, você tem que se manter puro. Da mesma forma que no espiritismo, você tem também que seguir determinados parâmetros. No candomblé e na umbanda, você tem obrigações com as suas divindades e com essas entidades. Enquanto na igreja evangélica, você se converteu, está salvo. É a salvação pela fé, que é uma interpretação, especialmente, talvez enviesada ou não, de Martim Lutero, da questão do que São Paulo havia colocado em uma de suas cartas. É claro que isso também tem variações. Nem toda igreja tem esse mesmo pensamento, mas é o que predomina e que a gente vê que está muito presente quando a gente vê essa hipocrisia com relação a você defender alguém que, mesmo estando do lado da bandidagem, ou então defendendo alguma ação fora da lei, por uma questão que, de repente, pode estar te ajudando ali de maneira conveniente, e condenar alguém que, de repente, faça o bem, mas seja condenada porque ela está vinculada a uma religião de matriz africana, ou mesmo outra igreja evangélica, ou mesmo católica, mas que não esteja dentro do seu ambiente, no seu círculo de pessoas que pertencem àquela igreja. Bem delicada a situação. E aí, continuando. É importante lembrarmos que no Comando Vermelho há também esta aproximação entre traficantes e redes evangélicas no território, mas os modos de operação e identidade faccional, ou seja, ligada à facção, são diferentes. Esses grupos criminosos se afirmam no território a partir de ícones, ou seja, imagens. A dinâmica da guerra na qual elas se encontram ou construíram nessa situação entre corrupção e Estado que alimenta o crime, se expressa por códigos linguísticos e imagéticos, ou seja, imagens. Eles têm uma função de comunicação para dentro e para fora do grupo. Mais ou menos o que a gente pode observar nos países árabes, quando a gente vê essas lideranças falando contra Israel, mas não fazendo absolutamente nada para combater o massacre que está acontecendo em Gaza. E da mesma forma com relação aos Estados Unidos, que para muitos ali dentro é tratado como o grande Satã, mas a bem da verdade, se eles agirem contra os Estados Unidos, serão esmagados, talvez em poucos segundos. E também coloca que essas imagens operam como âncoras de uma identidade.
Um dos pesquisadores que trabalhou com ela, Marcos Alvito, trouxe uma etnografia realizada anteriormente à ida dela a Acari, no Rio de Janeiro, e em outras favelas que tinham imagens de santos católicos e entidades afro-brasileiras e que eram fortemente mobilizadas pelos traficantes. Pintavam os muros das favelas e faziam tatuagem nos corpos. Traziam colares e grossos anéis com imagens de São Jorge, São Cosme e Damião, Nossa Senhora Aparecida, Zé Pilintra, Escrava Anastácia, Xangô, e também apareciam em pequenas edificações em pinturas murais. Essa expressão religiosa foi migrando para a evangélica, não exclusivamente, mas majoritariamente. E ela coloca que parece contraditório afirmar, mas os casos não nos deixam mentir. A religião, seus códigos, suas imagens, seus repertórios constituem um símbolo de dominação de alguns grupos armados no território, ou melhor dizendo, nos territórios. Ou seja, não se trata de pensarmos esta relação, esta aproximação entre criminosos e redes e códigos evangélicos a partir da ótica da conversão, de uma transformação da vida do indivíduo, mas de uma composição específica que envolve expectativas de transformação, apelos morais, conexão com narrativas locais e uso de uma religião como ícone de dominação, como se outdoors com inscrições como Jesus é o dono deste lugar em Acari, falassem sobre o domínio do tráfico naquela localidade, e não necessariamente e exclusivamente sobre a condição ética e moral local, sobre o domínio dos evangélicos. Esta é a hipótese com que ela trabalhou e que tem ajudado a pensar sobre casos como que ocorreram na época que foi desse texto, na Baixada Fluminense. As periferias e favelas sempre foram território de forte atuação de religiões cristãs e também afro-brasileiras. Recentemente, tem crescido a atuação de muçulmanos, apesar de ainda não ser tão relevante. Mas nestas áreas havia muita filantropia católica. Enfim. E as igrejas evangélicas se dispersaram nessas localidades, principalmente a partir dos anos 1970. Sua multiplicação no ambiente é ao mesmo tempo propulsora e resultado do crescimento evangélico identificado no Brasil de 1980 em diante. Desde 1940, o número de evangélicos cresce no Brasil, mas de modo acentuado somente a partir de 1990. Curiosamente, a gente tem também a Record e outras emissoras e rádios que foram surgindo, a ponto de praticamente, se você rodar no dial das rádios, você vai tropeçar em rádios evangélicas. Detalhe, muitas delas piratas. Pois é, né? As cidades são o principal foco de crescimento, e nelas, em suas favelas e periferias, as igrejas evangélicas, como toda religião, desempenham um papel social. E sua atuação envolve dimensão espiritual e social. Em especial, as igrejas evangélicas estão investindo também cada vez mais no trabalho emocional com pastores formados em psicologia, escuta constante da membresia, oferecimento de cursos direcionados a casais e a jovens, nos quais os trabalhos chamados de cura e libertação emocional são um ponto alto. Além destas dimensões, a igreja tem um lugar importante na sociabilidade de seus integrantes, e seu crescimento impacta na sociabilidade local, na medida em que vários marcadores da vida cotidiana nestas localidades passam a ser orientados pelas igrejas, festividades, cultos públicos e mesmo o comércio vai assumindo uma face gospel, com salões, lanchonetes, pequenos mercados, com nomes referidos ao universo cristão, além de pinturas com passagens bíblicas tão comuns em favelas de hoje. As igrejas compõem, assim, redes de proteção espiritual, emocional e mesmo econômica. Ela coloca que há muitas trocas e indicações de vagas de trabalho, cursos de capacitação e formação profissional entre os fiéis, por exemplo. É quase uma fraternidade estilo maçonaria, se a gente puder fazer essa comparação. Não conheço tão profundamente a maçonaria, mas eu creio que esse ideal, esse pensamento está na maioria da cabeça das pessoas. Importante também entender por que crescem umas religiões e não outras. Ao destacar o caráter multifacetado da atuação evangélica, ela buscou
apresenta uma das razões para o seu crescimento também no campo. Evidentemente, um país de hegemonia católica e narrativa igualmente cristã conforma um elemento significativo para seu crescimento, ou seja, acionava uma linguagem que já comunicava culturalmente. Ela também coloca que há uma relação muito importante entre a atuação evangélica dos presídios no acolhimento ao usuário de drogas e a adoção de uma linguagem evangélica pelos traficantes. O cristianismo estrutural, como ela chama, revelado com acordos que favorecem a fé cristã nas instituições públicas. Diga-se de passagem que algumas escolas, antes de levarem as crianças para as salas, rezam o Pai Nosso, ou as aulas começam com o Pai Nosso, dizendo ser uma oração universal, lembrando que ele pode ser universalmente cristã, mas fora do cristianismo as pessoas não usam Pai Nosso. É importante para pensarmos também o crescimento dessa linguagem religiosa entre milicianos, tudo tendo em vista que vários destes criminosos são oriundos das forças policiais, em cujas estruturas a presença de uma narrativa religiosa cristã, de viés cada vez mais evangélico, é muito significativa. E a igreja que é ligada à Record está muito, muito, muito presente. O direito à assistência religiosa em expedições militares, hospitais penitenciários e outros estabelecimentos oficiais foi garantido no artigo 113, número 6º, da Constituição Brasileira de 1934, e de lá para cá continuou. E ela observa, nessas pesquisas realizadas pelo Instituto de Estudos da Religião, o ICE, assim como podemos ver em outros trabalhos, que de um direito do interno em penitenciário ou espaços socioeducativos, a assistência religiosa virou um direito das instituições. As igrejas evangélicas se multiplicam nesses espaços, e dada a vinculação evangélica de vários funcionários e mesmo da direção dos locais, conforme podemos ver em entrevistas, há um favorecimento na inscrição regular daqueles que são líderes e missionários de igrejas evangélicas. A Igreja Católica tem, historicamente, uma atuação nos espaços de privação de liberdade, mas há pelo menos 20 anos perdeu a centralidade nesta interlocução, tanto com presos quanto com funcionários e até mesmo a direção de penitenciários. As igrejas evangélicas oferecem redes de apoio aos presos que envolvem cuidados com higiene e alimentação para os familiares de presos e também de ingressos do sistema. Além deste suporte material e emocional, tem o espiritual, de proteção e organização da vida carcerária de cada um. E isso tem também em trabalhos acadêmicos. E para reverter esse quadro, a gente precisa dessa profunda reforma, que não é tão simples assim. O domínio territorial sempre foi um modo de operação dos grupos armados do Rio de Janeiro. Desde grupos de extermínios aos milicianos e traficantes de drogas, todos atuavam a partir de um controle territorial exercido de alguns modos. E a intolerância religiosa praticada por vários traficantes atende, em parte, à vinculação institucional cultural deles aos evangélicos, mas também aos próprios grupos na medida em que ícones, códigos religiosos são utilizados para expressar seu domínio e força. E ela coloca referência a Israel, ao Deus de Davi, ao Antigo Testamento, como sendo uma função importante referente ao próprio grupo criminoso, suas tentativas de proteção espiritual, a contenção da paranoia e neurose que a vida do crime lhes oferece. E ela coloca, são fenômenos complexos e com motivações muitas vezes pouco evidentes, até por causa da distância entre o morro e o asfalto nesse caso. Um exercício responsável de compreensão destes casos deve levar este quadro diverso em consideração. A subjugação de moradores é uma demonstração de força, de domínio, que conecta crença religiosa com modo de opressão corriqueiro do crime. E, enfim, um outro ponto que envolve aí, nessa questão da narrativa moralizadora, é como se os traficantes fossem doutrinar as pessoas e as subjugarem para lhes melhorar a existência. Uma operação parecida com a mística das milícias em sua origem. E, além disso, você tem essa questão bastante delicada da intolerância religiosa aí presente. Enfim,
E aí, indo adiante, ela coloca também a questão das candidaturas de sucesso que exigem investimento financeiro e apoios institucionais, e que, infelizmente, a dobradinha milicianos, ou seja, criminosos armados, igrejas evangélicas, acaba tendo um poder eleitoral muito positivo e que pode corroer a vida pública de forma avassaladora, como a gente está vendo aqui na República Miliciana do Rio de Janeiro. Enfim, agora nós vamos também a uma outra entrevista com a Cristina, que foi publicada na Carta Capital, por René Ruskel, o crime é divino. A paz entre tráfico, milícias e igrejas pentecostais na periferia do Rio. E esse daqui é 21 de março de 2021, se não me engano. E ela coloca o seguinte: com os milicianos, se observa um fenômeno similar. Grande parte é nascida e criada em localidades que têm seus valores morais fincados nas doutrinas pentecostais. Todos estão envoltos neste mesmo universo, mas a experiência de ser ou se identificar com o universo religioso e exercer atividade criminosa não é novo nem exclusivo em relação aos evangélicos. Há, inclusive, uma questão sociológica. Muitos tomam esse grupo religioso com uma moralidade superior. Os evangélicos representam-se como santos, biblicamente separados do mundo. Tanto que eu já ouvi muito falar isso, não, eles são do mundo. E essas são criaturas de Deus. Nós que somos da igreja somos filhos de Deus. E com essa interface política, midiática e posteriormente com o crime, ficou em suspenso, no entanto, muito daquilo que se projetava em relação ao grupo religioso. Os milicianos normalmente absorvem esses valores morais em universos familiares, mas não têm necessariamente uma prática santa no sentido bíblico. Líderes religiosos valem-se dessa aproximação em termos financeiros, de aporte de recursos para suas igrejas e em termos políticos. E essa questão dos termos políticos envolve disputas internas, ou seja, há líderes evangélicos que fazem da conversão de traficantes e milicianos um capital com a concorrência com outras denominações. Então, quanto mais traficantes e milicianos convertidos, melhor, dá mais, atrai mais pessoas, atrai mais fiéis. E isso é muito corrente em relação aos pais e mães de santos. Quanto mais famosos, mais suas conversões são alardeadas e os testemunhos anunciados em faixas e cartazes para atrair o público sedento por escutar histórias de transformação. Como já vi muitas vezes, ex-mãe de santo, ex-bruxa, agora evangélica, enfim. E, como já disse o babalorixá Tom Lorê, tudo café pequeno, ninguém de peso. Ela continua. Ouviu comentários sobre pastores que esquentavam dinheiro de traficantes para que esses saíssem da vida do crime. Assim, colocavam no nome próprio e de familiares do líder de propriedades rurais, lojas e outros negócios como meio de viabilizar a nova vida para seus liderados. Ou seja, o dinheiro maldito, digamos assim, servia para, digamos assim, suprir a nova vida que encontraria após sair da cadeia ou após sair do crime, e aí tendo a igreja evangélica mais poderosa ainda. No caso de milicianos, tal prática é desnecessária em vista que vários deles teriam uma vida civil estável, ou seja, gozam de ampla liberdade de movimentação financeira e circulação na cidade, diferentemente de traficantes. As malhas legais possibilitam ampla circulação de milicianos. Com os traficantes é diferente. Vários têm passagem no sistema penitenciário ou são fugitivos da polícia. Então, você tem essa diferença com relação entre milícia e narcotraficantes. Agora, do Globo, uma reportagem que eu achei bem interessante, foi bem profunda, de 2023 já, 12 de maio de 2023, narcopentecostalismo. Traficantes evangélicos usam religião na briga por territórios no Rio de Janeiro e fala principalmente do complexo de Israel. Se tornou emblemático de um fenômeno que eles têm chamado de narcopentecostalismo, que também é polêmico. Eles colocam que ele é emblemático de um fenômeno que alguns pesquisadores, não apenas com o surgimento de traficantes que se declaram evangélicos, mas a forma como isso influencia a atuação de facções na disputa por territórios do Rio de Janeiro. E uma outra pesquisadora chamada Cristina Rins, uma cientista política,
pesquisador do Laboratório de Análise de Violência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e, à época, doutoranda da Free University de Berlim, coloca que o termo neopentecostalismo tem sido empregado por diversos pesquisadores que analisam o fenômeno de narcotraficantes que assumem de forma explícita e aberta religiões neopentecostais, inclusive em suas atividades criminosas. Ou seja, além da conversão pessoal, a religião tem um papel estratégico para a manutenção do poder e na disputa por territórios. A comunidade evangélica tradicional rejeita fortemente a ideia de um traficante como evangélico. Ela coloca aqui: um pastor sério não vai aceitar uma coisa que é ilegal na lei humana e imoral seja associada a Cristo. Isso aí quem diz é o pastor Carlos Alberto, que atua há 17 anos como pastor na Cidade de Deus, favela da Cidade de Deus. E antes era ele mesmo traficante. E ele coloca: o pastor tem que mostrar para a pessoa que ela pode se arrepender, mas para ser aceito como evangélico, ela tem que largar tudo que é contrário aos princípios bíblicos, morais e éticos. Mas o complexo de Israel é o caso aí mais emblemático, conforme a gente tem visto. Ela coloca aqui, a Cristina Hinz coloca que a apropriação pelo tráfico da gramática de guerra reconhecida nas favelas é empregada por algumas igrejas neopentecostais, proporcionando uma narrativa de legitimidade religiosa para a expansão violenta do território. Ela também afirma que na competição pelo mercado de venda de drogas, a adaptação de uma linguagem de símbolos familiares para a população permite que os traficantes apresentem confrontos armados com grupos concorrentes de tráfico de drogas como guerra espiritual, ou seja, a guerra espiritual também envolve guerra do tráfico, o mesmo como uma guerra santa contra demônios e inimigos religiosos. Mais ou menos se o terceiro comando fosse do bem e o comando vermelho do mal. E aí as milícias, então, entram nessa farofa também. E, segundo a polícia, o chefe do tráfico do Complexo de Israel é também um dos líderes do terceiro comando puro, que hoje é o terceiro maior grupo armado do Rio de Janeiro, atrás das milícias e do Comando Vermelho, de acordo com o estudo Mapa dos Grupos Armados do Instituto Fogo Cruzado e do Grupo de Estudos Novos e Legalismos da Universidade Federal Fluminense. O Complexo de Israel faz parte do território do terceiro comando puro, rival histórico do Comando Vermelho. E na disputa por territórios, o terceiro comando puro fez alianças, adivinhem com quem? As milícias. Os especialistas afirmam ainda que as estrelas de Davi no Complexo de Israel, a pichação Jesus é dono do lugar, em um terreiro de Umbanda destruído por traficantes, são mais do que símbolos religiosos. São uma forma de delimitar espaços de poder e de domínio do tráfico nos territórios. E a ainda coloca: quando esses traficantes evangélicos ordenam o fechamento de terreiros, além do racismo e da intolerância religiosa, estão demonstrando seu poder, força e domínio do território. E adivinhe do lado de quem, né? Essas pessoas vão ficar. Esse grupo, assim, utiliza a gramática evangélica como instrumento de dominação da população residente nas favelas. Tendo maioria evangélica, eles vão ter esse apoio. Porém, se a linguagem religiosa é familiar para a população, a rejeição da ideia de que traficantes possam ser de fato cristãos é muito forte na comunidade evangélica mais tradicional. Tá aí a diferença. E a pastora e pesquisadora Viviane Costa, autora do livro Traficantes Evangélicos, coloca isso. Alguém que vive do crime nessa visão não cumpriria os requisitos de uma verdadeira conversão. Para muitos cristãos, ser evangélico não significa só aderir às crenças da religião, mas ter atos e um estilo de vida de acordo com certos preceitos, conforme explica o sociólogo Diogo Silva Correia, autor do livro Anjos de Fuzil, resultado de sua pesquisa nas relações entre o crime e a religião, na Cidade de Deus, favela da Zona Oeste do Rio. Ou seja, para alguém ser evangélico, não basta acreditar, conforme eu havia comentado anteriormente. É preciso viver de uma certa forma. A ideia de um criminoso criminoso evangélico seria, portanto, inaceitável. Gente, eu gostaria que umas lideranças, que eu prefiro chamar de empresários da fé, ouvissem isso, colhessem isso. Uma pessoa que não tem tanto dinheiro, não tem tanta influência, mas tem noção.
pelo menos de doutrina. Continuando. Esse pastor Carlos Alberto, que eu havia comentado, disse: se a pessoa não procurar mudar, não tem como se intitular cristão. E isso vale para todos, como para o adúltero, para o brigão, para quem tem vício, não só para o traficante. Durante muito tempo, os evangélicos foram respeitados, justamente porque não existia aquela coisa de ser não praticante, como os católicos. O crente era chato, cafona, exatamente porque era muito convicto e realizava aquilo que o pastor determinava. E ele também ainda coloca: os pastores coniventes com o tráfico são uma minoria, mas é algo problemático, porque é uma minoria que tem forte influência sobre o rebanho. O pastor sabe que é errado, mas alguns aceitam por causa dos benefícios. O traficante paga por uma cruzada, um evento religioso aberto, faz uma reforma na igreja. É uma visão errada de que Deus vai transformar uma maldição em bênção, um dinheiro maldito em algo positivo. Mas é algo que faz a igreja perder credibilidade, acredito, pastor Carlos Alberto. Se você percebe que o traficante quer proteção, quer usar a religião como um amuleto, mas não quer largar o crime, não pode se associar. Pois é, pastor, mas aparentemente não é isso que acontece. Outra coisa que é colocada na reportagem é que o Terceiro Comando Puro é conhecido pelos desaparecimentos de pessoas que se opõem à facção de acordo com a polícia. E isso tem acontecido muito no complexo de Israel. Muitas não procuram a polícia, nem relatam oficialmente os desaparecimentos por medo. Isso segundo os observadores dos Centros de Pesquisa sobre Violência. Em alguns lugares, no entanto, alguns traficantes evangélicos têm um grande respeito por pastores das igrejas nas favelas que dizem não aos grupos armados. Isso de acordo com o Diogo Costa. São considerados verdadeiros homens santos, que realmente aderiram ao caminho correto. E, voltando a Cristina Vital Cunha, uma das primeiras pesquisadoras, que notou a aproximação entre traficantes e pastores em busca de proteção espiritual. Nas favelas de Acaí e Santa Marta, o rádio de comunicação de traficantes apitava todos os dias às 5h30 da manhã com uma oração do chefe do tráfico. Uma briga abençoada, hein? Ele falava ao mesmo tempo com Deus, pedindo proteção, dava orientação, pedindo para os subordinados matarem menos, e dizendo para os líderes comunitários cuidarem das pessoas. Deixo um comentário para vocês aí no chat. Aí, continuando, um termo chamado narco-religião, a pesquisadora Viviane Costa é contra falar em narco-pentecostalismo. Ela diz que isso passaria a ideia de que a religião só passou a ser um fator importante na dinâmica do poder do tráfico como o surgimento dos traficantes evangélicos. Na realidade, ela defende que a religião está presente na dinâmica do tráfico desde a sua gênese. Ela definiu como mais correto seria chamar em narco-religião. Nas décadas de 1980 e 1990, as facções do narcotráfico eram amplamente associadas às religiões afro-brasileiras, como Candomblé e Umbanda, de acordo com Dorian Borges. Isso foi, inclusive, retratado no cinema, na passagem do filme Cidade de Deus, em que o traficante, Tadinho, muda o nome para Zé Pequeno, por dizer que tem um corpo fechado a partir de um ritual. E os traficantes construíam murais e altares em seus territórios, conforme a gente já comentou aqui. Em alguns casos, quando um traficante derrubava um chefe do tráfico ou quando ia conquistar um outro território, a divindade do traficante que tinha sido derrotada também abria lugar para a divindade do que assumia. Ou seja, o elemento religioso já fazia parte da dinâmica de poder. Ela também lembra que reportagens do jornal O Globo, na década de 1990, descrevem casos de imagens de entidades e de santos de decapitadas durante disputas armadas, algo que acontecia pela mão de traficantes rivais e também da polícia. E o Borges também coloca que o preconceito contra as religiões afro-brasileiras já era presente desde então. As religiões afro-brasileiras, desde suas origens, têm sido estigmatizadas, e os traficantes vinculados a essas religiões eram os personagens perfeitos usados pela sociedade e pelo Estado, e em especial pelas polícias,
para a vinculação desse grupo com o diabo, com o mal. Como hoje, inclusive, na Nigéria se faz uma tentativa de mostrar que Exu não é o diabo, a gente também tem isso presente. Só que hoje o bandido é evangélico. Enfim, e detalhe que as polícias também destruíam símbolos de matriz africana. Por fim, gente, o último artigo que eu gostaria de destacar é do jornal da USP, da Metanoia à Mão Invisível. O livro discute como a religião se cruza com a milícia e o tráfico, que é relativo ao livro A Fé e o Fuzil, do jornalista Bruno Paes Manso. Reportagem de Silvana Salles, e aí acho interessante a gente falar primeiro o seguinte, como ele trata essa narrativa, olha só. Marcelinho vendia crack antes de virar evangélico. Sobreviveu a um atentado, largou o crime e as drogas e mudou completamente seu comportamento. Pereira, ex-policial militar, condenado por executar suspeitos, teve seu momento de conversão na prisão. Era a véspera de Natal, ele se sentia solitário, sem esperança de progredir de pena para o regime semiaberto. A pastora Viviane passou a questionar suas práticas de trabalho missionário ao ver uma facção criminosa usar o discurso religioso para justificar a violência e o controle do território. Essas são algumas histórias que estão no livro. E ele, como pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, USP, e colunista desse jornal da USP há mais de 20 anos, investiga cenas de crime do tráfico de drogas no Brasil. E dessas investigações nasceram os livros A Guerra, em coautoria com Camila Nunes Dias, e A República das Milícias. E nesse, ele discute a visão de mundo das evangélicas que têm organizado novos propósitos de vida e novas ordens de comportamento nas periferias das cidades brasileiras, tanto a parte das igrejas quanto facções criminosas com bases prisionais. Ele começou a observar que a violência do cotidiano nas cidades brasileiras frequentemente se encontrava com experiências relacionadas à fé de seus entrevistados, a partir de testemunhos de pessoas que abandonaram o crime após se tornarem evangélicas. E nesses testemunhos, elas contam que não se trata meramente de frequentar a igreja, mas de passar por um profundo processo de transformação pessoal, que é conhecido como metanoia. E pesquisava matadores, entrevistava matadores para saber por que eles matavam. Como o assunto era delicado, ela passou a entrevistar ex-matadores, ex-bandidos, ex-traficantes, que haviam se convertido e não tinham problema em falar sobre o passado, porque até isso dimensionava o tamanho do milagre da transformação a partir de Deus e desse processo de metanoia. E a partir daí, essas conversas, ele começou a colecionar uma série de histórias pessoais de transformação. Principalmente no caso das milícias, ele começou a perceber que esse discurso religioso estava restrito ao universo privado de transformações pessoais e passou a ser usado com a dimensão política a partir de lideranças criminosas do Rio de Janeiro, que passavam a se dizer ungidas. Lembra alguém, né? Ou terem sonhado com Deus, que teria dito que eles representavam o bem na terra para justificar seu poder. No caso aí, temos novamente o complexo de Israel no centro. Mas, afinal, esse discurso também acabou levando as pessoas a voltarem no inominável em 2018. Na avaliação dele, a visão da prosperidade como bênção divina, que não deve ter interferência do Estado, isso certamente deve ter influenciado também. Por um lado, essa visão ganhou força no Brasil com a influência das igrejas neopentecostais, altamente midiáticas e promotoras da teologia da prosperidade. Mas, por outra, a utopia do bem-estar, o que o Estado garante, ruiu de 1988 para cá, devido à dificuldade do Estado em garantir todos os direitos. Cada vez vão tendo mais, mas a estrutura para garantir isso ainda é diminuta. O mercado continua sendo muito importante para garantir o sustento. Quem não tem dinheiro não tem importância e não consegue muita coisa. Infelizmente, essa é a realidade, inclusive, para a classe média. Não adianta você esperar que vai ter na escola pública o posto de saúde, que isso vai te dar tranquilidade para você ter uma vida digna. Daí também um pouco do fracasso da educação nesses ambientes. Você tem que ter dinheiro. E de onde vem dinheiro nesses lugares? A partir dessa visão, o pentecostalismo começa a promover justamente essa crença e essa disposição de empreender,
de lutar pelas próprias pernas, de acreditar em si mesmo e de ver o progresso material como bênção divina, de construir redes de apoio entre pessoas que têm os mesmos valores que os seus e enxergar o Estado como, no máximo, um agente promovedor desses negócios. Essa visão de um mundo mais neoliberal, de um Estado que não deve atrapalhar as pessoas que ganham dinheiro, é compartilhada pelas milícias e pelas facções criminosas envolvidas no negócio bilionário da venda de drogas. Por isso que a esquerda não consegue chegar nesses lugares. Olha como essa visão está entranhada na cabeça das pessoas. É aí que a religião consegue convencer pessoas que você deve sofrer, desgraçado, mas você vai ter um lugar no céu. Continuando. É uma visão mais realista e cínica, de acordo com Bruno Paes Manso. É uma grande selva em que os mais capacitados para empreender, para ganhar dinheiro, sobrevivem. Como criminoso, uma pessoa que ele entrevistou, falou: olha, eu não sou nem comunista nem capitalista. Eu sou dinheirista. Eu quero ganhar dinheiro. O que dizer depois disso, né? Continuando. Os mundos do crime dos evangélicos começaram a se cruzar em termos mais concretos a partir da profissionalização do crime empreendida pelo primeiro comando da capital, o famoso PCC. Para quem... Bota esse programa para quem escuta essas bobagens todas para entender realmente como as coisas funcionam. Isso porque o dinheiro da venda de drogas no atacado, que antigamente era lavado por meio de doleiros e empresas, passou a entrar até mesmo em igrejas, algo que já foi mencionado por outros pesquisadores. No início deste ano, uma investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro revelou que um dos líderes do PCC investiu em 7 igrejas evangélicas para lavar o dinheiro do tráfico. A noção de guerra é outro aspecto no qual o mundo evangélico se cruza com os mundos do crime e também da política. No contexto evangélico, a guerra é espiritual. Trata-se da ideia de uma batalha do bem contra o mal, com críticas à religiosidade de matriz africana e forte ênfase na expulsão dos demônios. As igrejas neopentecostais que falam dessa batalha compartilham da visão de que o fim do mundo está próximo. Por isso é importante ter a maior quantidade de soldados do bem em diversos postos da sociedade quando Jesus Cristo chegar pela segunda vez. Ele também afirma que essa ideia de guerra espiritual foi apropriada pelo inominarismo, se eu posso dizer assim, sob o argumento de que a esquerda seria um grande bloqueio ao desenvolvimento, identificando todo este campo político como aqueles que querem nos impedir de ganhar dinheiro. Se a prosperidade é uma bênção, então a defesa do estado de bem-estar social seria identificada como um inimigo. O pentecostalismo na política, conforme ele fala, essa visão de guerra que surge no nominarismo nas redes sociais, guerra contra o comunismo, guerra contra o esquerdismo, contra o marxismo cultural, ideologia de gênero, essas bobagens todas que ficam lá maculando para poder dizer que é tudo de esquerda, é uma visão quase de um anarcocapitalista. Daí que se aproxima com essa visão de um Estado mais do que mínimo, um Estado inexistente. Enfim, é isso que aí a gente tem a milícia e o crime compartilhando dessa visão de guerra que tem contornos tão darwinistas, ou seja, evolucionistas do forte sobrevivente, o forte sobrevive, são os mais fracos, quanto à competição defendida pelos anarcocapitalistas. E também coloca que o que importa para esses grupos não é um Estado que organize coletivamente a sociedade, que reduza as desigualdades, que promova a justiça, que apoie os mais fracos, inclusive os que estão na capacidade de participar dessa disputa darwinista. Eles não enxergam o Estado dessa forma. Com detalhe, que essa é uma visão muito recente. Se pensar em antes da Revolução Francesa, o Estado era para abastecer a família real, como de certa forma ainda é na Inglaterra, ou melhor dizendo, no Reino Unido, na Comunidade Britânica. O Estado que dá apoio, atende às necessidades da população, é algo que não está presente há tanto tempo assim. É algo muito recente. Daí, provavelmente, o que tem. Então, ele coloca aqui, esses grupos enxergam o Estado como alguém que deve permitir
que essa guerra do mais forte aconteça, que os mais capacitados para ganhar dinheiro, ou seja, os mais abençoados, sobrevivam. É que todo mundo se exploda. É quase a reencarnação do Justo Veríssimo, personagem do Chicago. Bom, gente, era o que tínhamos para tratar hoje. O retrato é muito mais pesado do que a gente poderia imaginar, conforme vocês viram aí. Trouxe para vocês palavras de pessoas que realmente entendem do que a gente está falando e que é necessário da nossa parte ter uma outra noção de como lidar com isso. Como superar? Não sei. Temos resposta também, não posso dizer aqui. Mas é algo que, como já falei em outros momentos, é preciso pensarmos em conjunto. O campo de atuação para sair desse patamar é bem complicado, é bem complexo. E vamos precisar de todo mundo. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Para construir a vida nova, vamos precisar de muito amor. Recriar o paraíso agora para merecer quem vem depois. Mas antes, depois dessa paráfrase de Sal da Terra, de Petro Guedes, agora não lembro o nome do outro autor, tem aí essa questão que nós precisamos levar em conta. É o nosso planeta queimando e tem essas questões envolvendo essas práticas que, infelizmente, neste momento, a gente pode dizer que o mal está ganhando de lavar. Não sei se vai ser de pouquinho em pouquinho. E também não sei se para a gente mudar tudo seria necessário sangue na calçada, como diria o Minucar. Mas alguma coisa precisa ser feita. Eu gostaria de terminar com alguma esperança. No momento eu não tenho esperança de que esse quadro mude em tão pouco tempo. Vai ser necessário, sim, que haja mais mobilização e que haja mais alguma forma de tentar envolver essas lideranças para mudar essas perspectivas. E isso não vai ser fácil. Que não é a questão do racismo religioso, por isso simplesmente falando. É algo mais profundo. A gente vê como o capitalismo está inserido na filosofia das igrejas evangélicas que estão conectadas. Por isso que eu falei, não todas. Das igrejas evangélicas que estão associadas aos grupos, às organizações criminosas. E também de repensar nas matrizes africanas que ainda estão vinculadas ou quem a esses grupos estão vinculados também. É hora de rever, é hora de a gente superar isso e a gente lembrar que o futuro da humanidade depende do que fazemos hoje. Juntemos, conversemos com as organizações sociais, com associações de moradores, de que forma que a gente pode mudar essa estratégia. Uma outra legislação, uma outra situação, precisamos mudar esse patamar. E mais, gente, agradecemos a presença de todo mundo. Este é o canal Paz e Bem, um canal de espiritualidade plural, um canal em que vocês podem conversar à vontade, trazer seus questionamentos, trazer os seus comentários e também ter acesso a outras vozes no espiritismo, candomblé, catolicismo, protestantismo, antroposofia, história, todo mundo aqui trabalhando, demonstrando e estudando, trazendo aspectos para a gente entender de que forma a gente pode mudar esse mundo também pelo aspecto espiritual. E quem puder, curta, compartilhe e, se puder, colaborar financeiramente com a assinatura solidária, a gente agradece para a manutenção e expansão do canal. Um forte abraço para todo mundo. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. E até a próxima semana, com outro assunto, gente. Tchau, tchau.